nosso espaço de diálogo, né? Interculturalidade e a sua influência no cuidado da saúde. Vai ser um momento de aprendizado e reflexão com a nossa querida enfermeira, a doutora Amanda Ramos, né, profissional com uma experiência aí em saúde indígena, atenção primária e também unidade de terapia intensiva. A Amanda, ela é enfermeira, né, mestre aí também pela Universidade de Roraima, né, doutora pela UFIA e atualmente no processo aí do estágio pós-doutoral, né, o pós-doutorado também pela UFIA. Amanda, mais uma vez bem-vinda, né? É sempre bom a gente estar conhecendo realidades, desafios, potencialidades e experiências aí de outros colegas que fortalecem a nossa prática, né? Seja bem-vinda mais uma vez e aí passo a palavra aí para você iniciar e vamos que vamos. Obrigada, Henrique, obrigada. Vocês me escutam bem? Certo, então gostaria de agradecer, sempre um prazer estar com vocês, o convite é sempre sim, né, para a gente compartilhar, vocês saberem um pouco da nossa realidade aqui, né, de Roraima do Norte, e aproveitar que é um espaço de diálogo, também compartilhar a experiência de vocês aí no Rio e em outras cidades que vocês já atuaram, né, falar de cultura é sempre bom falar, principalmente aqui dentro do nosso estado, no nosso município, a gente está inserido dentro de um mundo dinâmico, cheio de culturas, porque a gente trabalha com migrantes, a gente trabalha com mais de 17 etnias que a gente tem aqui dentro do estado de Roraima. Temos 2 distritos sanitários, o Leste e o Yanomami, então nós estamos inseridos dentro de contextos policulturais, né? Então, para que a gente consiga atuar e prestar um cuidado de saúde, a gente precisa ter completo conhecimento sobre cultura e sobre como eu me porto frente a uma cultura diferente da minha. Certo? Pode passar, Andréia, por favor. Então, gente, o que me faz... eu vou trazer primeiramente uma reflexão para vocês sobre o que me faz ser quem eu sou. E o que constrói a minha identidade? Pode voltar. Eu vou responder, e aí eu queria que mais algum respondesse. Pode ser Henrique, pode ser Maria, quem estiver aí participando com a gente, tá? Então, o que faz eu ser quem eu sou? Todo o meu trajeto, minha família, meus estudos, o que eu aprendi ao longo da minha vida, tudo isso faz eu ser a Amanda que é filha, a Amanda que é mãe, a Amanda que é esposa, a Amanda que é estudante, a Amanda que é enfermeira. Tudo isso constrói a minha identidade, todas as experiências que eu vivi. Mais alguém? Eu fico pensando muito assim nos grupos, né, nos coletivos, nas relações que eu estabeleço, né? Com certeza tem uma galera aí que de alguma forma me atravessa e também me compõe hoje, né? E que amanhã também outros vão já me transformar também nesses encontros, né? Eu acho que é a construção, né, André? Acho que o que a gente faz muito, vem muito do que a gente em algum momento experienciou atrás de pessoas que vieram, né? E é tipo aquelas memórias afetivas. A tal coisa me lembra tal coisa, mas porque lembrava tal coisa para alguém, né? Acho que é bem nesse caminho. Pronto, exatamente, gente. Mais alguém quer falar? Ok. Então, pode passar. Tudo isso que vocês falaram, eles vão levar a gente até o conceito de cultura, que é aquilo que nos torna únicos, mas que, como a Andrea falou, ele também nos conecta com outros grupos, né? Então, são os saberes, são as tradições, os costumes familiares, os costumes de uma comunidade, a religião que eu frequento, o grupo de religioso que eu frequento. Dentro de cada secção dessa, existem comportamentos específicos que são a minha cultura. Porque quando a gente pensa em cultura, às vezes a gente vai
vai só ali para um arraial, que agora está na festa junina, né? Então é só para a cultura do arraial, ou vou para os povos indígenas, mas não, todo mundo está inserido dentro de um conceito cultural. A minha família tem cultura de, em junho, fazer um arraial. Ou a minha família, todo mês de novembro, decide que vai ser uma festa da família, vai reunir todo mundo, porque dezembro é muito conturbado. Aquilo ali é uma cultura da minha família, do grupo no qual eu estou inserido. Né? E essa cultura, ela vai impactar em todas as decisões que a gente toma na nossa vida, certo? Desde aquelas do cotidiano, quanto aquelas profissionais. Porque a gente é um ser que vai depender disso, certo? Pode passar... André? E aí a gente fala justamente do dinamismo da cultura. E aí, apesar que a Andrea tem uma cultura familiar dela e no setor de trabalho dela, o Henrique tem outro e a Amanda tem outro. Essa cultura, ela vai seccionar ali. A cultura do Henrique vai ter contato com a da Andrea, que vai ter contato com a da Amanda, da Maria Eduarda, do Tiago, e ela pode se reinventar, se transformar. Por isso que ela é tão dinâmica, ela não é um processo estático. A partir do momento que eu estou inserido dentro de um outro contexto, de uma outra cultura, essa cultura pode influenciar e me transformar, me construir. Nós estamos em constante construção, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo bobo, assim, mas minha avó tem quase 90 anos. Ela nasceu em uma era que não tinha acesso ao telefone, que não tinha acesso à internet, que era cultural você pegar um cavalo para ir visitar um colega que morava a 5 quilômetros, 6 quilômetros, você ia de cavalo para saber se ele estava bem, só para ver, para sentar, para tomar um café. Hoje ela olha o status de todo mundo, ela comenta o status de todo mundo. Então, a gente está em constante evolução. E a nossa cultura vai mudando. Ela hoje pega um cavalo para ir lá ver? Não. Mas ela liga, ela manda mensagem, manda áudio. Então, esse movimento também pode ser cultura. Né? E cultura, como está aqui até na imagem, cultura é vida. Tudo vai se transformando e se refazendo, viu? E aí, dentro do nosso contexto de saúde, o que vocês acham que a cultura influencia nos cuidados de saúde? Alguém para contribuir comigo? Eu acho que vem muito de... eu sou do interior, né? Assim, de São Paulo, né? Assim, uma cidade bem... Monteiro Lobato falava que a região da minha cidade, que é Vale Histórico, chama de cidades mortas, porque a gente é bem do interior, né? E aí lá a gente tem uma coisa de que tudo é chá, sabe assim? Chá. E aí eu lembro muito da minha mãe, assim, infecção de urina, chá de algodão, né? Isso é cultura. De alguma forma ela aprendeu, né? E aí, assim, aí eu hoje, morando sozinho, né? Tendo minha independência, eu sinto que eu trago isso comigo, assim, não que eu não vou procurar a questão tradicional para questões maiores, mas a questão dos chás, assim, eu carrego comigo, assim, nossa, estou muito tenso hoje, não é um dia muito cheio, movimentado, vou tomar um chazinho de cidreira para dar uma relaxada, né? Eu tenho chá em casa, gente, assim, é uma coisa... quando vou ao mercado, vamos ver o que tem de chá aqui de diferente, né? E a gente tem isso aqui de chá, de plantar em casa, hortelã, não sei com o quê, boldo para o estômago, né? A gente vai indo assim, né? Enquanto estava ouvindo a Amanda, eu também fiquei pensando nisso, né? A questão porque com certeza a gente faz essa associação com o campo do trabalho, né? Onde a gente está, o campo da saúde, né? E aí essa questão da alimentação, eu acho que é um fator, assim, muito, né? Como o Henrique trouxe o chá, né? Mas isso muda, né? Então, o lidar também com a própria saúde, né? A ambiência, né? Eu acho que, né, o jeito de se relacionar, a questão de linguagem, né, uma questão assim de cada região de alguma forma tem um jeito, né, tem
algo é chamado de um jeito no lugar e de outro. Então, assim, eu acho que isso tudo atravessa, né, quando a gente pensa a questão da saúde, né? A ambiência, né? E isso com certeza faz com que a gente tenha que mudar, né, o jeito de cuidar, né, para que a gente possa, né, aproximar essa pessoa e incluir, né? Mas a alimentação me veio logo na cabeça, assim, essas diferenças, né, como o Henrique trouxe. Ai, vocês foram assertivos. Pode passar, André, que vai ser exatamente isso que vocês falaram. Então, como que a cultura influencia no cuidado em saúde? A cultura, ela vai moldar, como a gente falou anteriormente, crenças, comportamentos, hábitos, práticas, né? Então, o Henrique disse que lá na família dele, a mãe dele fazia um chá quando ele sentia uma dor de cabeça. Ou quando ele estava com a garganta inflamada, também aqui na minha casa também é assim. Para esse... Não, minha mãe ia lá, tinha um pé de caju, tirava a entrecasca do caju, fazia um chá e tinha que fazer gargarejo. Então, isso daí vai construindo quem eu sou e como que eu vejo a saúde. Não necessariamente ela vai me direcionar sempre para uma medicação, como pode ser também em outra família. Ah, é um pai que tem um cuidado muito maior, tem algum histórico na família de alguma piora. A gente também é construído por traumas e por acontecimentos ao longo do caminho. Então, vamos supor que nessa família a cultura seja de medicalização. Então, eu senti uma dor na unha, eu já estou tomando um antibiótico. Também temos isso. E eu vou até dar um exemplo para vocês de quando eu trabalhava na área indígena. A gente pensa em área indígena, a gente já pensa em saberes culturais. Assim, saberes tradicionais, que tudo é chá, que eles fazem ou produzem muitos medicamentos com base em plantas medicinais e tudo mais. Mas, dependendo da comunidade, como a gente falou, a gente não pode... relativizar, nem deixar homogênea uma cultura, porque a cultura ela vai de cada grupo. Mas, por exemplo, na comunidade que eu trabalhava, como era um pouco próximo da cidade, cerca de 1 hora, eles tinham muito acesso à farmácia. Então, eles passaram a dar preferência para as medicações da farmácia do que pelas medicações tradicionais. E a gente tinha um projeto feito junto com o Tuxaua, feito junto com os representantes para reimplantar a medicina tradicional nos povos indígenas, para ver como a cultura é dinâmica. Um povo que a gente já tem o conhecimento, que a gente pensa assim, não, ali eles usam mais plantas medicinais, é muito difícil a gente implementar que eles consigam fazer um tratamento de 7 dias com antibiótico de 6 em 6 horas, mas nem sempre, não é homogêneo. A cultura, ela vai justamente fazer com que a gente repense e veja realmente como que são os comportamentos e hábitos daquela população para que eu possa prestar um cuidado de saúde individual, que respeite toda a cultura e as crenças daquele povo, né? Então, como o Henrique até falou, são o que vai influenciar? Valores e crenças. Crenças do que é saúde. Às vezes senti uma dor de cabeça, não tem problema nenhum, desde que eu não esteja muito mal. Ou pode influenciar decisões de prevenção. Como que é a higiene? Como é que é a cultura de higiene daquela população? Como é que é a cultura de limpeza de uma casa daquela população? Sobre comida, como que são higienizadas aquelas comidas? Isso vai influenciar e impactar na saúde, do processo de saúde e doença, tanto da pessoa, como também do profissional que vai prestar assistência, né? Então, a alimentação, como a Andrea falou também, que foi super assertiva, como que são os hábitos alimentares e como que aquilo vai impactar dentro do processo de saúde e doença de cada grupo, né? Respeitar as preferências, as restrições. Hoje eu estou também trabalhando dentro de um hospital universitário. E lá a gente tem uma ala indígena, né? Só que acaba que ela, às vezes, tem uma superlotação e a gente acaba tendo indígenas em alguns blocos e também no bloco de infectologia, né? Que tem os isolamentos. Então, a dieta que vai ofertada para o setor do bloco indígena, às vezes ela é bem específica, né? Eles gostam mais de peixe, tem a questão da farinha, e já na última visita que eu fiz numa paciente indígena, ela disse, tá vindo feijão, tá vindo macarrão, eu não gosto, eu quero um caldo com peixe. Então,
também faz ela, eu não vou ficar bem, eu não vou melhorar. Ela falava, eu não vou melhorar se eu não tiver um caldo, se eu não tiver o meu peixe. Isso também influencia, né? Questões de religiosidade, quase não sabe. Religiosidade, o que eu acredito? Às vezes a gente precisa, a gente não sabe, a pessoa prefere que tenha alguém que vá lá orar por ela, um pastor, um padre, às vezes um xamã, um tuxaua, né? E é isso, tudo vai influenciar no nosso cuidado. E a gente tem que ser sensível a isso, porque o que é importante para a pessoa vai impactar na saúde dela. Desde a alimentação, as crenças, a religiosidade, a comunicação, a participação da família, né? Dentro desse processo, a gente sabe que ali, ó, se for uma pessoa que está ali internada, num exemplo, que tem uma família grande, mas que tem 3, 4, 5 filhos, o pai ficou em casa cuidando das crianças e a mãe está internada. Como que vai ser o impacto de saúde? Se a cultura dela está sempre junto da família, ela vai se recuperar mais rápido? O que eu posso fazer para atenuar aquilo como profissional? Né? E aí a gente precisa ter um olhar bom para a gente ver as percepções do sofrimento, da dor, de tudo aquilo que ela já passou, para que a gente consiga compreender e valorizar aquela cultura do paciente e, junto a isso, ofertar o cuidado. Tá? Pode passar, André. E aí a gente vem com o conceito de interculturalidade. Todo mundo comigo? Então, ela é muito mais do que reconhecer as diferenças. Eu sei que minha cultura é diferente da cultura de uma população que veio da Venezuela. A gente tem pontos parecidos, latinos, alguns pontos parecidos que a gente consegue destacar, mas a gente é clara e nítida a questão cultural. Questão de linguagem, questão de comportamento. Diferente, isso aí eu já identifico. Certo? Então, eu preciso identificar. A primeira etapa é identificar. E aí, a gente vai ter uns princípios da interculturalidade, que vai ser o respeito. Eu tenho uma cultura, Henrique tem uma. Eu respeito e acolho a cultura do Henrique. Certo? É a forma como ele veio, é como ele é como ele foi construído. Eu não consigo simplesmente falar assim, Henrique, a partir de hoje você não vai mais tomar chá de algodão quando você estiver sentindo... Já me esqueci, mas quando você estiver sentindo dor de cabeça, dor de garganta, dor de urina. Na urina. Pronto, não tá sentindo desúria, eu não vou te dar chá de algodão. Você vai ter que tomar uma nitrofurantoína, vai ter que tomar um ciprofloxacino. A gente não se sente invadido, às vezes, quando a gente... nossa cultura para, você não pode sentir isso, a partir de agora eu vou decidir o que você vai fazer. Pode falar, Henrique. Não, é exatamente isso. E quando a gente começa a... Quando a gente entra para a graduação, no início, que a gente vai aprendendo muita coisa, né? Aí minha mãe às vezes vinha... eu vou tomar isso para tal coisa, não sei o que, para ajudar. Eu falava, mas eu vi isso dentro de casa, gente. Mas eu li tal coisa na faculdade, aprendi. Ela já me olhava estranho, assim, não, mas eu aprendi assim, né? Eu sei assim. Né? Então, como a sua fala ela é pertinente, assim, de como... E hoje se fala isso para mim, eu me sinto invadido, né? Porque o conhecimento vai agregando a cultura junto. E como isso realmente faz parte do tratamento mesmo do paciente, né? Não é só a medicalização, não é só a assistência direta, o robô, né? A gente tem que entender a cultura, o modo como observa, o modo como se apropria daquilo, né? Isso é muito bom. E aí, outro princípio é o diálogo. É a comunicação assertiva, uma comunicação com empatia, uma comunicação aberta. Mas aí vem a pergunta. E quando eu nem consigo me comunicar? Quando eu não tenho um intérprete? Eu não sei falar... São 17 etnias. Eu não vou conseguir me comunicar com todos. Às vezes eu não sei falar espanhol, eu não sei falar inglês. Eu vou me comunicar... Tá tudo bem? Tá ruim? Ele vai conseguir me dizer plenamente o que ele está sentindo? Não vai. E aí é que a gente tem que se alertar e ver que a gente precisa
de uma atenção maior para esse diálogo. Como é que eu vou explicar como é que ele tomou a medicação se eu não consigo conversar com ele? Não, eu tô aqui, eu passei uma cefalexina para ele, de 6 em 6 horas, e ele vai tomar. Ele vai. Ele entendeu o que eu falei? É a mesma coisa do que eu passar para um brasileiro? Tá aqui, ó, cefalexina, um comprimido de 6 em 6 horas, tá escrito, leve. É a mesma coisa? Não. Né? Então, a gente precisa ver métodos de inclusão, de garantir a participação. É grupo, a gente pode criar dispositivos que facilitem a comunicação, imagem, ou também a figura do intérprete, né? A gente tem, dentro de alguns hospitais, de algumas realidades de serviço de saúde, essa figura do intérprete, para garantir, né, que esse diálogo e essa comunicação possa fluir de forma assertiva, né? E a equidade, que é justamente a gente reconhecer as desigualdades e lutar por uma justiça social, uma coisa que a gente consiga dar para quem precisa mais, né? É identificar essas desigualdades e ser assertivo também. Então, reconhecer, escutar, dialogar, colaborar, que é trabalhar junto na construção de soluções. Eu estou vendo que dentro do meu cotidiano, eu estou atendendo muitos migrantes da etnia Warau e que eu não consigo conversar com eles direito nem em espanhol. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu vou criar um projeto para que a gente consiga transformar e gerar mudanças positivas no nosso serviço. Mas, para isso, a gente precisa estar ali, no movimento constante de tentar. Porque, às vezes, a gente fica tão no automático. Por quê? Vamos lá para a cultura de novo. Aí, eu tinha uma cultura de fazer uma consulta de 50 minutos, onde eu conseguia conversar com a minha gestante, onde eu conseguia, que a gente tinha um espaço bom para se comunicar, para falar, para abranger tudo. Só que agora, eu diminuí o tempo da minha consulta e eu só tenho 20 minutos para conversar com essa gestante. E já está virando cultural, porque já tem mais de 3 meses que a minha agenda tá cheia. Como que eu vou conseguir transformar aquela realidade? Aí a gente fica no automático. Aí a gente passa a ignorar todos os princípios. E só agir no automático. Vou fazer isso, isso e isso. É gestante? Eu preciso só fazer o cálculo aqui da altura do fundo uterino, ver BCF, pedir os exames. Tchau, tchau, beijo. Não vou me aprofundar, porque se eu me aprofundar, vou ficar muito. Tem outra ali me esperando. Né? Então, a gente precisa estar atento a essas questões, atento ao diálogo, ao que o paciente tem a me falar e quais as dificuldades que eu tenho para fazer aquilo, certo? Pode passar? Quer falar alguma coisa? Pode falar, André. Não, porque eu acho que é interessante que você toca, né, quando chega aquele item do transformar, né? Eu fico pensando assim, na instituição, né? E a gente sabe que as instituições, né? Eu sempre penso que a migração, ela ajuda a gente a repensar o nosso modo de cuidado, né? As nossas instituições, né? E aí, não sei, os desafios nesse dia a dia, principalmente aí, né? De repente, você compartilhar um pouco dentro da instituição, porque você fala disso, né? A interculturalidade, ela convoca a gente para mudar também as nossas rotinas, né? Flexibilizar coisas, como você falou, a nutrição, ela vai ter que olhar e falar, cara, eu tenho que botar isso no cardápio, porque, né, eu tenho esse grupo aqui, o peixe, o caldo é importante. Né? Então, assim, e outras coisas, por exemplo, a questão da família, às vezes eu tenho que flexibilizar uma questão de visita, porque, né, culturalmente a família, ter uma pessoa ali é importante, a questão da comunicação, né? Então, assim, eu acho que é muito desafio, né? Eu não sei, de repente, compartilhar um pouco esses desafios assim da instituição, né, que acaba se transformando, né? Você falou dos indígenas, e aí eu fiquei pensando que eu lembro, na humanização, uma arquiteta que falava de redes, né? Porque para dormir a rede é... E aí, como que você transforma, né, a maternidade, incluindo isso, mudando a ambiência, né? E eu acho que a migração convoca muito a gente para isso, né? Para trazer esse usuário para o centro da cena e a gente também se refazer nesse encontro com ele, né? E isso é desafiante mesmo, né? Pode falar, Henrique.
Esses dias eu passei por uma experiência, essa questão de cultura, né? Ela assim, ela vai de atravessamento, né? Eu dou estágio na UPA, né? Eu dou estágio na UPA, e aí nós somos um grupo de 5 alunos. E aí eu entrei com 2 para fazer, eu faço um estágio, nós vamos assumir o plantão. Então, o que a gente tem que fazer? Checklist, conferir equipe, passar a leito, eu faço todo um caminho com eles, para quando eles chegarem, né, lá na frente, vai entender que eu tenho que subir o plantão, fazer checklist, ver a equipe, ver os pacientes. Aí nós estávamos na Amarela, e aí quando nós entramos no leito, tinha uma acompanhante que estava ouvindo música evangélica da igreja dela, né? E aí a minha aluna perguntou assim, professor, a gente já pede para que a gente vai fazer assistência? Eu falei, não, vamos esperar terminar a música. Vamos esperar ela dizer que está tudo bem, o paciente está estável, né? Então é o momento dela. E aí a acompanhante perguntou assim, quer que pare a música? Eu falei, não, pode continuar, né? A gente respeita o momento. E aí ela continuou, ela orou, era paciente com metástases já, e aí assim, como foi importante aquilo para ela, e aí ao final da música ela começou a chorar e agradeceu pelo respeito, né? Aí, André, esse atravessamento, né? Às vezes o profissional, a gente precisa parar, né? Ó, vamos parar. Porque aquela paciente na amarela, ela estava estável, estava estabilizada, vamos esperando uma transferência, o pessoal 24 horas, ok. A gente não está falando de paciente da vermelha, né? Que exige na hora, a gente está falando de paciente de amarela. E aí os alunos ficaram depois assim, professor, por que a gente parou? Eu falei, então, porque existe cultura, modo, né? E aí depois aquela paciente rebaixou, e aí teve que ir para o hospital, assim, a gente não sabe mais que a UPA é dinâmica, né? Todo dia você vai lá e paciente diferente. Mas como essa questão a diferença enriquece, né? Né, o diálogo transforma. E aí a paciente estava desidratando, e aí ela não tava conseguindo mais abrir os olhos, a gente conseguiu passar um algodãozinho com água um pouco mais geladinha nos lábios dela, sabe? Aí eu falei para a acompanhante, continua o louvor, né? E aí, conforme a gente passava, pedi para, né, a acadêmica passar o algodãozinho molhadinho com a água, né? Assim, ela abriu os olhos, pediu mais, sabe? Assim, e aquilo foi um momento ali importante, tenho certeza, para ela e para a gente, né? E como que realmente a cultura seja ela religiosa, seja ela de qualquer questão, a cultura ela é importante e faz diferença para o usuário, né? Ela regula a gente, né, Ela regula, Henrique? perfeito. Ela estava nervosa, ela estava Sim. apreensiva, ela sabia que tinha coisas que fugiam do controle dela, mas na cultura dela ali, no caso que você está falando religioso, aquele momento trazia uma paz para ela. Sim. Então, se naquele momento ela não está em um momento risco iminente, por que não parar e deixar? Acho que me lembrou disso, que foi uns 2 semanas com uma aluna. É bom, né? Você ia falar alguma coisa, André? Não, que fiquei pensando também para a própria formação desses alunos, né? Isso. Ter uma oportunidade dessa de falar, né? Que é ela o centro, né? O protocolo, o fluxo, Exato. ele vem para cuidar, né? Se eu inverter, eu acabo não conseguindo cuidar, e vocês cuidaram, né? Então, para a formação desses alunos, eu acho que foi super também importante e rico, né? Sim. Aí eu vou dar. A Andrea falou para eu dar exemplos do cotidiano daqui, com migração, com saúde indígena. Eu vou te dar 3 exemplos que me lembram bastante. O primeiro, na UTI, paciente grande queimado, extensão assim, surreal. Toda vez que ia fazer curativo, morfina, tramal, chegava até no fentanil. Paciente jovem, acho que ele tinha 18, 19 anos, migrante venezuelano. E aí, toda vez que era para fazer o curativo, era um curativo tão extenso que era 1 hora, 2 horas de curativo, com mais de um profissional fazendo ao mesmo tempo. E muito choro. Mas ele acordado, consciente, aí eu cheguei e conversei com ele. Eu falei,
E aí, vamos conversar do que você gosta, o que você faz, que é essa questão justamente de reconhecer, ouvir, parar e ouvir o que o paciente tem para falar também. O que você fazia quando você estava lá na sua cidade? O que você gostava de fazer? Eu gostava de sair com os meus amigos, escutar música. Aí eu falei, qual música? Eu gostava de reggaeton, né? É um merenguezinho. Falei, pois tá. Então a gente vai escutar. Vamos fazer uma playlist aqui pra gente escutar enquanto a gente faz o curativo. Tá bom? Aí ele, tá bom. Aí ele foi me falando das músicas, né? Aí eu fui só selecionando no Spotify. Coloquei a música. E ele ia cantando, e a gente conversando. Gente, ele não tomou nada. Ele ficou o procedimento todinho cantando, ele falava, ele reclamava da dor ali, mas tirava o foco. E aí cantava, brincava, sorria. Então, é importante demais, gente, a gente escutar a pessoa, porque às vezes a gente só medicaliza. Vamos fazer medicação. O fentanil, ele vai ficar mais desacordadinho e vai... Só que aquilo ali é um processo que ele vai passar por um longo tempo. Toda vez vai ser assim. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer ali no meio termo que possa auxiliar ele. E nada mais cultural do que a gente escutar um reggaeton enquanto faz um curativo. Fica bom para o paciente, fica bom para o profissional que está ali distraído, brincando, né? Mas é isso. O outro paciente, dentro da área indígena, era um paciente idoso, pé diabético, estava bem ruim. Ele não queria fazer nada, ele só queria transporte para uma comunidade do lado que tinha uma figura religiosa que fazia a pagelança, né, para que ele melhorasse. E ele não aceitava. Eu falei, bora ser removido, porque a gente vai precisar encaminhar, vai precisar passar por cirurgia. Mas ele não queria, só se ele conseguisse fazer as 3 sessões. Né? Porque eles pediam cada dia, não me lembro se eram dias alternados, e ele só ia aceitar o cuidado da saúde se ele passasse por essa pagelança. O que eu posso fazer? Eu não vou levar ele obrigado. Vamos respeitar. A gente consegue fazer os dois? Vou combinar com o senhor. Então, se são dias alternados, hoje o senhor vai lá nele, mas amanhã eu vou fazer o curativo. Amanhã, depois o senhor vai nele, vou fazer o curativo de novo. Quando acabar os 3 dias consecutivos, o senhor vai ser removido para a cidade para a gente fazer o encaminhamento com o dermato, com o que for. Combinado? Combinado. Pronto. E ali foi resolvido. Às vezes, a gente tem uma cultura, e eu vou falar isso mais na frente, de eu aprendi assim, aqui no protocolo está escrito assim, e eu vou executar assim. Porque se o protocolo na nossa cabeça, porque a gente também é cultura, na nossa cultura de formação, eu já ali um passo à frente, mas na nossa cultura de formação, um protocolo nos respalda. E não é mentira. Um protocolo, ele está feito ali para nos respaldar. A gente tem POP, a gente tem tudo, porque se eu fizer dentro daquele quadradinho, depois, se não der certo, eu vou poder falar assim, eu fiz isso e eu fiz isso. Aí já foi o paciente que não aderiu ao tratamento. Só que ele também ingessa a gente. Que eu não ia conseguir. Às vezes eu não consigo aplicar um protocolo para toda a população. Nem todo vai ser igual. E aí é justamente quando a gente fala dessa questão da interculturalidade, que a gente vai precisar respeitar o quadrado deles, também o protocolo deles, e dar um jeito, como profissional de saúde, sensível, de conciliar, que não prejudique nem o dele e nem o que a gente aprendeu também na faculdade. Né? E aí, ali, também falando da questão lá, não é uma UPA, na verdade, né? É o Hospital Universitário de Internação. Aí, essa semana eu tive vários plantões seguidos, e aí tinha um paciente venezuelano, estava triste, tuberculose, estava ruim para comer, comia, vomitava, no início daquele RHZE, que a gente fica muito enjoado, mareado, como eles dizem, a gente fica mareado, e estava vomitando, perdeu 2 quilos. Aí eu cheguei ontem, e ele todo feliz. Eu digo, gente, o que foi que aconteceu com o senhor? Que o senhor está todo feliz assim? Ele... vieram me visitar e trouxeram arepa. Arepa é uma comida típica que eles fazem um bolinho frito, aí você pode abrir e rechear com queijo, com podio, que é com frango, com o que você quiser. Levaram escondido uma arepa. Aí eu ainda abri
na mesinha de cabeceira tinha lá a janta, né? Eu falei, e você não vai jantar, não? Ele, minha barriga tá cheia de arepa, eu jamais ia misturar a minha arepa com essa sopa. Nunca! Eu vou ficar só com a minha arepa. Então, muda o humor, muda o decurso do tratamento. Um paciente que queria fugir, queria evadir do hospital, ele comeu uma arepa, gente. Uma arepa é mesmo que uma tapioca, que às vezes é ofertada, às vezes é a mesma coisa que um pão, a questão nutricional. O que muda? Só muda que a gente vai ter um pouco mais de trabalho, mas é questão de readequação, né? Dentro da nutrição a gente não tem toda uma questão de dieta. Aquele paciente não é diabético, não tem nenhuma restrição, por que não? Né? Enfim, é isso. Pode passar, meu bem. E aí eu falo para vocês que isso eu abordei talvez até de forma superficial na minha tese, como que a nossa cultura de formação influencia no nosso cuidado. Porque a gente também é uma cultura. Dentro da nossa academia, como que é feito? E aí essa reflexão eu trago para vocês, voltada para o público migrante, que a gente tem classificações sobre populações vulneráveis, né? Quando a gente fala de população vulnerável, a gente fala de pacientes que podem vir em questões nutricionais, em questões de moradia, em questões de acesso aos direitos de saúde, ao acesso. São N situações que podem levar uma pessoa a ser considerada vulnerável. Só que quando a gente está ali na vulnerabilidade, se a gente vai ver ali com relação à gestação, não, aquela mulher, ela é uma população vulnerável. Então, se ela puder utilizar métodos contraceptivos irreversíveis ou melhor dentro do meu protocolo, porque tá lá, indicação, vulnerabilidade social, vulnerabilidade. Esse paciente ali, ele tá mais vulnerável para dengue. O que eu posso fazer? Mais uma vez, um protocolo construído por profissionais, implementado dentro das academias, vão impactar em como que a gente vai tratar. E, às vezes, que depois vocês vão me dar a percepção de vocês, a gente deixa de escutar e a gente está enraizado. Não estou dando culpa a ninguém, mas a gente deixa de pensar, agir de outra forma, porque a gente é formado dentro de um processo de protocolos. Eu estou estudando diabetes, como que são os protocolos da diabetes? Eu estou estudando hipertensão, como são os protocolos? Dentro daquela população, eu vou fazer um PrEP. Qual é a população vulnerável que eu vou ofertar o PrEP? A gente é direcionado a isso, né? É uma clínica. Vamos ver um protocolo de IST. Tá ali, ó, os sintomas, ponto. O que ele apresenta, ponto. Qual é o tratamento? E ele é unidirecional, não é flexível. E nós somos formados dentro dessa cultura. Nós estamos capacitados também para ter um olhar diferenciado, um olhar holístico, o olhar dessa flexibilização. O que tu acha, Andréa? Fala aí comigo. Não, eu acho que é um desafio, assim, como que a gente inclui, por exemplo, a interculturalidade como um elemento, né, para a gente olhar para a construção disso, mais um elemento, né, e na formação também, né, eu acho que é um tema super importante para a formação, porque eu acho que a gente está sempre nessa questão desses modelos, né, de cuidado, né, a gente tem uma marca, que é o modelo biomédico ainda, mas a gente tem esse modelo ampliado, né? Vários saberes aí que ampliam, né? E eu acho que a interculturalidade convoca a gente para isso, né? Para ampliar esse olhar, né? E aí a formação também ela tem que se ampliar, né? Agora, e a formação também, como que os serviços, né? Você falou do hospital universitário, né? Em serviço, né, como a situação que o Henrique trouxe, são oportunidades da gente interferindo um pouco, mas eu acho que as grades ainda têm que, né, se reformular para incluir esses elementos, né, para a gente conseguir virar, né, fazer uma... E aí eu falo aqui que a formação, pelo menos da onde eu fui formada, a gente já tinha na grade, por exemplo, saúde indígena, que eu não sei se é a realidade de vocês, por exemplo, né?
Então, vocês têm saúde indígena ou é como que é? Não tem, né? Então, a gente tem saúde indígena, aí dentro ali tem a gente aborda também outras populações vulneráveis, acaba abrangendo. Então, às vezes, o profissional, o engessado, o profissional, não é por culpa, assim, escolhida dele, né? Ele não escolheu agir daquela forma. É uma produção, ele veio de uma produção durante a formação. A gente passa 5, 6, 10, 15 anos estudando e a gente continua estudando dentro de protocolos, né? E aí, às vezes, quando a gente vai já para uma questão mais sociocultural, como foi no meu doutorado, aí a gente já passa a pensar um pouquinho fora da caixa. Mas se eu for mais específica, se eu for quanti, se eu não for um quali, eu já vou também para dentro de outra caixinha que eu não vou explicar. Vai ser aquela caixinha do sim, do não, a caixinha do isso, isso e isso, e o meio termo eu só vou explicar se eu tiver uma quali e se eu me aprofundar mais dentro daquele assunto. Mas para isso a gente precisa de um conjunto assertivo de eu quero mudar, mas eu também preciso de uma equipe toda por trás. Porque, como tu estava falando, cara, como que é para mudar uma ala de um hospital? O hospital, a gente tem uma NR, né? Reguladora. Como que são os leitos, como que é a cama, tudo isso está ali escrito. Em que momento que a equipe olhou pro paciente de saúde indígena e falou: ele não está conseguindo dormir porque ele está na cama. E o que eu vou fazer? Porque eu não posso, como até diretora do hospital, simplesmente comprar a escápula de colocar a rede e bota aqui, compra uma rede e bota aqui. Não tem como. Eu preciso de toda uma equipe por trás que vai comprar a ideia, é literalmente isso, e aderir. Porque aí vai ser outra questão, né? Que aí vai solicitar e vai atrás. Então, a gente precisa ter aquele poder de mudança, de influenciar mesmo, né? Eu identifiquei isso, mas como é que a gente vai falar? Eu vou falar de boca. Olha, vou colocar aqui na minha evolução. O paciente não dormiu, pronto, deixei passar. No outro dia, paciente desconfortável no leito. Deixei passar. Aí, André ainda viu, paciente não tem costume de dormir na cama e por isso está com sono prejudicado. Ok. Mas eu, enquanto profissional, se eu posso simplesmente chegar, tá aqui um relatório, eu estou identificando que esses pacientes específicos estão por isso. Aí eu vou lá e dou para minha coordenação, no meu caso, de enfermagem. Tá aqui, coordenadora. A minha coordenadora vai aderir? Vamos dizer que ela vai. Aí ela vai para a coordenação dela. A coordenação dela vai para outra. E isso vai subindo até que a gente consiga fazer um cuidado. Mas aí a gente tem N serviços. Aí por isso que eu falo quando a gente volta naquela cultura de que a gente faz tudo em automático. Se eu não tiver a sensibilidade de entender que alguma coisa precisa ser feita para ser mudada e só esperar que o outro ou que a chefia decida mudar, a gente vai ser engessado sempre. E, Amanda, fiquei pensando também que envolve setores diversos do hospital, né? Porque para mudar isso, vai ter que envolver a administração, né? Vai ter que envolver a questão da grade lá de equipamentos, né? De compra, né? Para criar essa ambiência, né? Então, a importância do diálogo também, porque às vezes, né, a administração é um pouco assim, né? A gente ainda tem essa coisa, está separado, né? E eles entenderem a importância deles também para esse cuidado que aquela instituição produz, né? E eles vão, de alguma forma, mudar também, né? Junto, né? Porque senão a gente não consegue isso que você falou. Então, é realmente uma rede grande, né? Que tem que se movimentar, né? E é isso. Mas eu acho que isso também é que vai dando sentido ao trabalho também, né? De repente, essa pessoa da administração vai se relacionar de uma forma diferente com esse trabalho a partir do momento que ela entender também como que ela interfere, né, lá no cuidado. A gente teve experiência, a pandemia, eu acho que foi um momento que trouxe isso, né, que a gente teve que se reinventar muito. E aí eu lembro da gente na questão das visitas virtuais, a coisa do tablet, né, entrando no CTI Covid, e a gente teve que construir um equipamento para apoiar o tablet durante a visita, para que o paciente pudesse, né? E a gente foi lá na manutenção, né? E aí a gente foi lá conversar com eles e falaram: a gente está precisando disso, como é que é possível? E aí o entusiasmo dele ao construir aquele suporte, ver que o suporte estava lá com o paciente auxiliando.
Então, assim, eu acho que isso também vai contagiando, né? E aí eu acho que o trabalho também ganha um outro sentido, né? Exatamente. Pode passar, André. É isso, a gente precisa ser contagiado mesmo. Literalmente. Para que a gente também possa passar para os outros, né? E aí, esse aqui, gente, é meio que um resuminho do que a gente já falou também, né? Com relação à cultura, à interculturalidade e os desafios do profissional, né? Que é justamente. Aí a gente vai para outra questão cultural. É muito difícil o profissional. Não vamos ser razoáveis. É difícil um profissional se despir da sua própria cultura para prestar uma assistência. Então, vamos dizer que, eventualmente, um profissional teve uma experiência ruim com um determinado público, né? E a gente acaba aqui homogeneizando os públicos, né? Ah, esses daqui são venezuelano, esse aqui é haitiano, esse aqui é indígena. E aí a gente meio que ingessa aquilo ali, e aí eu jogo todas as minhas frustrações em cima de um grupo, só que era uma única pessoa do grupo, né? 2 pessoas do grupo que me fizeram mal, mas eu acabo que levando e direcionando todo para essa população. Então a gente acaba convivendo muito com preconceito, com estereótipos, que aí entra uma outra questão, que também é de gestão, é de identificar que a gente precisa também desenvolver alguns mecanismos para com o profissional que ele entenda que tem que identificar as diferenças e como que a gente vai agir dentro delas, né? Então, são pesquisas que possam dar segmento, são pesquisas que pode ser um grupo focal, escutar aquele profissional, quais são as experiências, como que a gente pode fazer para mudar aquele comportamento, como que a gente vai melhorar tanto para o profissional, quanto também para o cliente que está ali se sentindo julgado, sentindo o impacto do preconceito. A gente tem N pesquisas que falam que a partir do momento que o paciente é tratado uma vez, 2 vezes com preconceito, ele já para de procurar aquele serviço de saúde. Ele retarda aquela procura pelo serviço de saúde porque ele não se sente seguro para procurar. Como que eu vou lá na unidade do Henrique se da última vez ele me tratou super mal? Eu não quero mais ir. Aí eu tô só com uma dor de cabeça. Aí eu tô só um pouco tonta. Aí eu passo 1, 2, 3, 4 anos para ir. Quando vou, já está uma complicação instalada, eu não consegui prevenir. Então, isso impacta na vida do paciente, na assistência do profissional e também no banco público. Porque se eu podia tratar o que era inicialmente ali uma coisa muito menor, depois eu vou tratar já um paciente de UTI, um paciente de internação, sendo que eu conseguia resolver na atenção primária, né? E aí, também lidar com essas barreiras de identificação com mecanismos, como tu falou, um tablet. Gente, hoje em dia tem tanta coisa boa para a gente utilizar. Tá ali um tablet tradutor, que ele vai falar, ao tempo que ele fala, o tablet traduz, eu falo para o tablet traduz, a gente consegue estabelecer um nível de comunicação, né? E a gente precisa de comunicação em saúde. Não tem como prestar assistência de saúde sem comunicação. E aí eu vou além, paciente mudo, surdo. A gente também tem aplicativos que utilizam, né? E aí a gente tem aquela população que é vulnerável, não só por uma coisa, mas, eu tenho um paciente que é migrante, né? Morador de abrigo, que é surdo. Então, ele passa em várias unidades que, às vezes, é muito difícil dele se comunicar. Por exemplo, na unidade, é chamado pelo painel, se ele for cego. Ou se ele for cego, surdo. Se ele for surdo e ele estiver aqui distraído com alguma coisa e não olha para a tela, ele não é chamado. E aí ele fica ali esperando, atende, passa 10 pessoas na frente dele, o médico já colocou até faltante, que nem sempre está lá específico que é deficiente auditivo ou que tem alguma deficiência. E ele fica lá na recepção até alguém se sensibilizar, olhar e ir lá entender o que foi que aconteceu. Por que ele ainda está lá se ele chegou bem cedo, né? E aí a gente precisa desenvolver esse senso crítico. O que é? Questionar as práticas que excluem aquelas pessoas, aqueles grupos. Refletir sobre os preconceitos e os privilégios, o que a gente pode fazer, né, para garantir a equidade. Valorizar os saberes diversos. Poxa, ali na região do Henrique, o Henrique viu que tem um grupo que super é também pró-medicina tradicional. E se a gente fizer um projeto de uma horta? Se a gente fizer um projeto de uma horta medicinal,
A gente tinha um projeto lindo num posto aqui, coisa mais linda, e era a população que cuidava. Tinha os dias, tinha a escala, ia lá na segunda, quem molhava a horta era a Dona Maria. Na terça, quem molhava a horta era o seu João. Na quarta, quem trocava o esterco era fulano. E assim, agrega, faz vínculo, vira todo mundo uma família só. E aí fica mais fácil de eu identificar o que eu posso fazer por eles. Num grupo. Não é mais fácil a gente conversar em um grupo do que a gente ficar só sozinho, sentindo a coisa? Não. É muito melhor a gente conversar. Promover justiça social e equidade, como eu falei, e construir um cuidado culturalmente sensível. E aí, passa para mim, por favor. E aí não tem como falar de cuidado sensível e não falar da teoria transcultural da nossa querida Madeleine Lang, né? Não tem como. E ela fala justamente disso. E eu vou falar num ponto específico, que é da negociação cultural. Né? Que foi o que a gente falou, acho que durante essa apresentação inteira que a gente estava discutindo. Né? Primeiramente, o respeito cultural, que é justamente aceitar aquela diferença e saber que é intrínseco dela e eu não vou mudar aquilo, eu só preciso aceitar e respeitar. O que o Henrique faz, o que a Andrea faz, o que eles acreditam é deles e vai continuar com eles. Né? Comunicação efetiva, preservação cultural, e diante de tudo isso, quando a gente identifica, que aí a gente entra na negociação. O que é inegociável para a Andrea? É inegociável para a Andrea isso, isso e isso. Dentro da minha assistência, o que eu posso fazer para respeitar o que é inegociável para a Andrea e que eu consiga também implementar a saúde que eu quero? A oferta da medicação que eu quero ou do comportamento que eu quero, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito difícil, assim, às vezes, com relação ao paciente diabético. Aí a gente fala de alimentação. É inegociável para a Andrea, que é diabética, ela gosta muito de doce. E ela não tem acesso a doce zero, porque é muito caro. Né? Mas ela não consegue, ela fica estressada, ela tem problema, ela já tomou medicação, ela tá na insulina. Como que a gente faz? Não tem uma maneira de flexibilizar isso? Realmente, uma paciente está tomando insulina. Eu não consigo, pontualmente, a gente fazer uma negociação ali de uma vez na semana eu posso dar uma mordidinha num doce? É realmente inegociável? Ali, é inegociável um paciente ele comer uma coisa específica? Ou é inegociável ele ir numa pessoa que vai orar? Não é. Não é. É inegociável para ele. E para mim, eu consigo trabalhar com aquilo. O que eu vou fazer? Então tá, a senhora decidiu que a senhora quer comer 2 colheres de leite condensado na sexta-feira? Mas aí, sábado, domingo e segunda, a senhora vai ficar dentro da dieta. E não vai ingerir nenhum tipo de carboidrato, né, desse tipo. São flexibilidades que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer essa assistência, construir junto uma solução de um cuidado que é aceitável para o paciente e também para os nossos protocolos. Pode passar, André. E é isso, gente. Cuidar vai além da técnica. É reconhecer, respeitar e valorizar que a gente é uma diversidade, gente. A gente é pluris, já é muita coisa, é plural, a gente é mais do que... Um dia eu sou uma coisa, outro dia eu estou de outro jeito. E tá tudo bem, a gente, como profissional, tem que respeitar, até porque a gente também, um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. E a gente precisa reconhecer e ir além, né? Então, quando a gente se propõe, por exemplo, de estudar, falar de grupos específicos, a gente tem que também arregaçar a manga e falar sobre coisas específicas que ninguém fala. Né? O que eu posso fazer? Esse protocolo. Vamos revisar esse protocolo? Como que ele poderia ser implementado para aquele grupo? Eu tenho um protocolo aqui de IST. Como que eu posso implementar ele para uma população migrante? Porque não tem nada específico. E a gente sempre pergunta, tem algo na tua unidade que seja específico para migrante? Dentro da nossa pesquisa, né, que a gente tem a nossa pesquisa grande, sempre tem alguma coisa perguntando se tem algum protocolo específico para a população migrante. Não tem. Não tem no Ministério da Saúde? O que eu posso fazer? Vamos revisar. Aí tem um protocolo de diretrizes de IST de 2022. Vamos abrir ele. O que tem lá escrito? Tá. Aí eu vejo lá um determinado decurso. O que eu poderia flexibilizar aqui e colocar uma nota? Vou adicionar uma nota aqui que
a população X não tem esse tipo de esse comportamento, mas que eu posso utilizar isso, isso e isso. Não estou nem falando da medicação, estou falando de medidas comportamentais que a gente às vezes faz, né? E que não tem, e que não abrange. Mas isso daí só vai abranger a partir do momento que a gente direcionar estudos, direcionar esforços. Se a gente continuar no automático, a gente não consegue melhorar e valorizar essa cultura e achar um meio termo que a nossa formação também seja diferente, né? Então, a gente tem que mudar para que o mundo mude. Alguma coisa, meninos? Eu acho que agradecer, né? E eu acho que abrir, né? Ver se alguém tem alguma questão, né? E eu acho que a roda hoje já é um pouco essa, né? Oportunidade aí da gente poder, né, conversar, trocar sobre isso e se contagiando, né? É isso. Alguém, alguma questão, alguma pergunta, curiosidade? Eu quero, Andréia, Amanda, Henrique, Tiago, Maria Eduarda e os convidados que estão aí conosco hoje. Quero agradecer, né, Amanda, aí, por esse tempo disponibilizado conosco, né? É sempre importante, né, a participação não só do nosso grupo de pesquisa, mas também, né, de ter convidados usufruindo desses conhecimentos que são de uma importância enorme e significativa aí na formação, né, de futuros profissionais de saúde. Eu deixo aqui, né, também convite para os alunos e os participantes que estiverem conosco, né, estarem participando e convidando outros também para estarem participando das outras oficinas, né, que são mensais no grupo de pesquisa, né. E, assim, feliz de te ouvir novamente, Amanda, muito obrigado. E obrigado aí, Andréia e Henrique, por estar, né, não só orientando os alunos de graduação, mas sempre aí engajados, né, nesse envolvimento, né, com a operacionalização do projeto de extensão, com a organização das oficinas e com essa ideia, né, de levar conhecimento, né, com os não ditos, né, muito explícitos na formação e está sempre aí contribuindo, né, com a reflexão de outros profissionais que estão conosco. Muito obrigado. Obrigada, professor, pela oportunidade. Estamos aí sempre para contribuir, para aprender mais. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação, viu? Amanda, tem uma coisa que a gente vai observando, né, ao longo da profissão, ao longo das coisas. Se não entender o outro, a forma como o outro entende, né, vai medicar e não vai tem êxito, mas a entender a cultura é importante. Tanto a gente tem a questão a cultura do antibiótico, né? Começa, para, porque a gente não entende como o outro entende, né? Não entende como o outro entende. Aí você falou uma coisa bacana que, né, a questão se a pessoa ela, né, tem algum tipo de deficiência, e a UPA só chama pelo, né, se é auditiva, né? E aí a alimentação daquele paciente, ele não está acostumado com aquele tipo de comida, ele vem de né, de uma outra. Então esse olhar ele atravessa, assim, acho que esses momentos de hoje serviu, né, Andréia, para essa reflexão aí para a gente nesse momento, né? E aí a gente agradece por estar conosco, né? Por trazer essa experiência aí, sem dúvida, marca a trajetória profissional da gente, também acadêmica, né? No sentido, todo mundo ganha, todo mundo aprende, e muito bom, só agradecer.
Eu que agradeço também, por isso que a gente deixou, assim, bem ampla, Henrique e Andréa, todo tempo contribuindo, falando da experiência, de como que é. E é isso, né, a gente precisa ter um ambiente de troca, a gente precisa conversar, e para a gente ser profissionais melhores, para a gente identificar coisas que, às vezes, o Henrique vê, a Amanda não vê, a Andréa também não viu, mas o Aldri viu, e ele já fez, já transformou, e ele vai dar a experiência dele para a gente, e acho que isso só contribui para o crescimento como profissional, né? Bom. Professor Aldo, tem mais uma consideração? A gente pode fazer um print aí. André, você consegue fazer um print? Vamos lá, quem mais pode estar abrindo a câmera aí para poder estar Agradecer ao nosso deixando grupo esse de registro. pesquisa, né, Amanda? Andréia, Tiago, Maria Eduarda, Sabrina, né, o pessoal aí que faz o E daí movimento, também já né, fica lá. contando como material para o relatório, né, da Maria Eduarda e do Tiago. Isso. Tiago em breve estará conosco. Vamos aí, dedo cruzado, formalmente, né, na iniciação científica ou no projeto de extensão. Eu estou tentando printar, mas o meu computador está oscilando, aí não aparece todo mundo junto, assim, as câmeras ficam oscilando. Eu acho que é o sinal. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos abrir as câmeras aí, Segue. grupo, por favor. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que sim, só abrir as câmeras. Então, isso. Vinícius abriu também. Tiago. 1, 2, 3, foi. Então, dessa forma a gente encerra nossas atividades de hoje. Em breve, mais atividades, né? Mais espaços de diálogo. O diálogo transforma. Agradecer o Vinícius aí que esteve conosco, tem mais pessoas na sala. E a gente segue, então, encerrando nossa atividade de hoje. Bom, Henrique, só lembrar, eu acho que é legal que a gente está meio fazendo mensalmente, sempre a última quarta-feira do mês, então acho que essa roda vai continuar aí com outras temáticas, né? Então, assim, para o pessoal ficar atento, e vai estar a gravação no canal da Escola de Enfermagem, né, da UF. Isso aí, muito bom. Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Um abraço a todos, tchau, tchau, bom dia.